A gente vai até Brasília ao vivo. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, apontou na Câmara dos Deputados novos detalhes do futuro programa Voa Brasil do governo federal, que pretende democratizar o acesso ao transporte aéreo. Catiúcia Sotomayor, conosco por aqui. Catiúcia, bem-vinda ao Jornal da Manhã, bem-vinda de volta. Boa manhãzinha de quinta-feira para você. A ideia do governo é estimular o setor, principalmente em baixa temporada. Quais os detalhes, hein, dessa informação? Bom dia, Adriana. E em rotas e horários alternativos. Na audiência conjunta das comissões de Turismo e de Viação e Transporte na Câmara, o ministro disse que o projeto para democratizar o acesso ao transporte aéreo, que, como você falou, tem o nome provisório de Voa Brasil, terá adesão voluntária das empresas. Então, são elas que vão definir assentos e rotas. Também deve ser negociado com os aeroportos um benefício para as taxas de embarque, que pode ser, por exemplo, um cashback. O público-alvo é a população de baixa renda, com a redução do valor da passagem aérea, e não haverá subsídio do governo nessa passagem. Vamos ouvir a declaração do ministro Márcio França. Quais são os meses ociosos? Metade de fevereiro, março, abril, maio e um pedaço de junho. Agosto, setembro, outubro e novembro, as companhias aéreas do Brasil, as três maiores, cada uma delas tem 30 milhões de passageiros, elas voam em média com 21% de passageiro a menos, vazios. Nós, então, propusemos a elas, e elas também, um acordo de valor de passagem. Isso gira em torno de R$200, que é aquela história que os senhores conheceram, dos R$200 por perna, que vai dar R$400 e de volta para qualquer lugar do Brasil nesse período, né? O programa deve ser lançado até agosto, segundo o governo. O ministro Márcio França anunciou também que quer criar mais 100 aeroportos regionais. E a meta é chegar a um total de 222 aeroportos com voos regulares no Brasil. E ele também disse que o problema do governo hoje não é dinheiro, mas capacidade de execução das obras. E por isso prevê parcerias público-privadas. Adriana? Ô, Catiúcia, ainda o ministro Márcio França falou sobre os portos do país, disse que eles são estratégicos para o Brasil, claro, né? Então, o ministro tem se posicionado contra a privatização dos portos. Ele diz que é possível privatizar alguns serviços do porto, como dragagem e sinalização, mas disse que a autoridade portuária não pode ser desestatizada por ser um assunto estratégico de soberania nacional. Vamos ouvir essa justificativa. A lógica de fazer a venda das autoridades portuárias é uma lógica completamente equivocada. No mundo todo, só dois únicos países pequeníssimos, Nova Zelândia e Austrália, comparado ao Brasil, é que fizeram essa história. E quando fizeram, as taxas portuárias explodiram. O ministro também considera possível uma cooperação pública e privada na administração de portos e aeroportos. Hoje, o ministro tem uma reunião marcada com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. A audiência está prevista para 3h da tarde. Eu volto com vocês. Valeu, Catiúcia. Daqui a pouco você está de volta com a gente por aqui no Jornal da Manhã. Luiz Felipe Dávila, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, tem feito um bom trabalho. Será que ele consegue facilitar o voo de passageiros, de mais passageiros, fazendo com que o setor melhore realmente no país? Olha, Adriana, o ministro está tendo um péssimo trabalho, porque o que o Brasil precisa é mais competitividade. Eu quero tocar nessa questão dos portos. Nós precisamos mais competitividade dos portos brasileiros. Os portos brasileiros estão entre os mais caros e os mais ineficientes do mundo. Nós precisamos, sim, da privatização dos portos para aumentar a concorrência. E essa história, principalmente aqui de Santos, é conversa mole, porque o serviço portuário já foi privatizado. A gente está falando agora apenas da gestão do Porto de Santos. Então já foi privatizado aqui e já melhorou demais a qualidade do serviço público. O que a gente precisa é mais competição e mais concorrência. E o que esse governo tem é horror à competição e concorrência. Ele quer mesmo o poder do Estado controlando as coisas. Agora, me fala uma coisa, qual foi o resultado de mais de 50, 60 anos de controle estatal dos portos brasileiros? Termos os portos mais ineficientes e caros do mundo, e isso encarece a exportação de produtos brasileiros. Nós precisamos mais concorrência, mais competição, mais transparência. E o ministro, infelizmente, está na contramão da história. Diogo?
Com certeza uma posição do Márcio França que bate de frente com o governador Tarcísio de Freitas, que vem colocando essa questão da privatização do Porto de Santos como uma prioridade do seu governo. Eu concordo que a privatização é o melhor caminho, inclusive da gestão, e entre outras vantagens, justamente é também de afastar a prática do aparelhamento de órgãos ou de instituições controladas pelo Estado por afiliados políticos. Um exemplo recente foi um indicado do próprio Márcio França, que vai se tornar diretor do Porto de Santos e que tem um histórico recente problemático. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal em investigações relacionadas a desvios da pandemia, né? Ainda, obviamente, não há nenhuma condenação, mas, de fato, é um motivo, né, uma justificativa para também evitar esse tipo de situação, e a privatização é um bom caminho.